Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou aqui o Antônio de novo e eu vou estar apresentando para vocês um conteúdo que eu posso dizer assim extra, vamos supor assim, que é a aula 8, que é de conectividade básica no Linux. O intuito vai ser vocês dominarem umas ferramentas essenciais, né, importantes dessa linha de comando para configurar, monitorar e diagnosticar sua rede no ambiente Linux, né? Para cada caso eu vou explicar casos específicos, mas a ideia é vocês já terem mais um pouco de conhecimento prático imediato nesse curso. Primeiro eu quero apresentar para vocês uns conceitos importantes de rede. A gente tem a questão dos endereços IPs, que podem ser públicos, né, que é o identificador único da internet, que é visível para todo mundo externo, por isso que é público, e privado, que é usado dentro das redes locais. Aí elas vão seguir uns formatinhos aqui como no exemplo, e não é roteável pela internet, é de uso privado. Alguns componentes essenciais é a máscara de subrede, que define qual parte do IP identifica a rede, um gateway padrão, que é o portão de saída, né, na tradução literal, da sua rede da sua rede local para a internet. A gente tem o DNS, que traduz os nomes em endereços IPs. Esses elementos são a base para que a nossa máquina se comunique com outras redes na internet. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a questão da identificando interfaces de rede, que é o comando é o IPA. E por enquanto eu só quero mostrar a parte teórica. A gente vai ter outra aula falando da parte prática desses exercícios. Mas explicando rapidinho o IPA, o legado ifconfig, dependendo qual, você pode usar um dos dois, para visualizar todas as interfaces de redes ativadas do seu sistema. A gente tem aqui só uma explicação rápida. ET0S3 geralmente é uma interface de internet, cabo. WLAN0 ou WLP2S0 é uma interface de Wi-Fi. E uma interface de loopback, ou seja, são localhost. Por exemplo, você cria uma aplicação, você roda uma aplicação localmente, lá em localhost, vai exibir por aí. Cada interface vai exibir o seu endereço de IP atual, máscara de subrede e estado de conexão, que é essencial para troubleshooting e configurações. Você pode testar sua conectividade com ping, o ping é uma ferramenta fundamental para testar a sua máquina, se ela consegue se comunicar com o dispositivo servidor e a velocidade, né, a latência, como que está a latência, como está a perda. Que eu falei aqui, só explicando, a latência é quando o tempo leva para enviar e receber dados, valores baixos igual uma conexão rápida e valores muito altos, sua internet está ferrada, né? É muito comum, não sei se como vocês estão acostumados com isso, mas é muito comum, por exemplo, na internet o pessoal reclamar que o ping está muito alto para jogar determinado jogo, aí que você precisa fazer pensar muito rápido. Packet loss, que é pacotes perdidos, indica o problema na rede. Se você tem pacotes perdidos, dependendo da sua aplicação, por exemplo, streams, por exemplo, eles vivem lidando com perdas de pacote, né? Dependendo da sua internet. É muito comum, então, às vezes você está vendo a sua série e de repente ela começa a travar um pouco, os pixels começam a perda de qualidade, mas ela ainda continua rodando, né? Até chegar um momento que ela para de uma vez. Isso que está acontecendo, que não sei se vocês conhecem, é que o stream está perdendo os pacotes que são responsáveis por essa qualidade, só que ela tem formas de lidar com isso, que é isso que eu falei, ela vai perdendo qualidade até travar de vez. Depois ela começa o processo de travamento de carregamento de novo, que vai procurar esses pacotes perdidos e carregar de novo, aí a sua série, seu episódio começa a voltar. O ideal é sempre não perder pacotes, né? Mas às vezes a gente não consegue controlar isso. Depois disso a gente tem o rastreamento do caminho dos pacotes, certo? A gente tem um comando trace route, que no português é traçar a rota, né? Que mostra um salto, né? No caso o roteador, que seus dados atravessaram até chegar ao seu destino final, né? Porque seus dados
Eles vão sempre caminhando de roteador em roteador até chegar no endereço final. Não só os seus, mas de todo mundo. A gente tem um comando tracepatch, que é uma alternativa para o traceroute, que geralmente é instalado por padrão, dependendo da forma como você instalou o seu Linux, certo? Fornece informações similares sobre caminhos de rede, não iguais, com algumas pequenas modificações que depois a gente vai mostrar lá na aula prática. Identificando falhas. Se a conexão para em um ponto específico, você descobriu onde está o problema na rota, porque você já tem até onde estava indo certo e onde parou e deu errado. Monitoramento de portas e conexões ativas. A gente tem o comando SS, que é para visualizar os sockets de rede. Mostra todas as portas que estão no estado de listening, né, ou seja, escutando. A gente tem o /T, que são conexões TCP, /U, conexões UDP, /I, portas em list, né, que estão ouvindo, e /N, que mostra os números de porta, né, caso você precise desativar, caso você quer rodar alguma coisa numa porta. Por exemplo, eu já fiz, eu tava querendo rodar uma aplicação, mas já tinha outra rodando na mesma porta. Eu precisei matar aquela conexão e liberar a porta para essa minha outra aplicação. Mas as especificações disso a gente, de novo, só reafirmando na aula prática. Comando netstat, que é uma alternativa tradicional ao OSS, que é útil para descobrir quais aplicações estão sendo usadas e quais portas. Identificar conexões ativas ou suspeitas. Uma diquinha é combinar um grep para filtrar portas específicas, mas o netstat, por exemplo, já utilizei para aula de segurança e auditoria de sistemas. É muito comum a gente querer, claro, legalmente, estudar como funciona a segurança e auditoria de sistemas. A gente utiliza o netstat para, por exemplo, verificar que porta tem a aplicação específica que a gente quer e que informações a gente consegue usar para aí depois a gente utilizar outros conteúdos, outros comandos. Mas netstat é muito importante. Na introdução rápida, o que seria um firewall, né? Para quem está acostumado já deve saber, mas vamos só uma recapitulação básica. Ela é basicamente uma barreira de proteção. O firewall, no português, uma tradução literal, seria uma barreira de fogo que controla o tráfego de entrada e saída de uma máquina, bloqueando os acessos não autorizados. Ela possui regras personalizadas, define quais portas de serviço podem receber conexões externas baseadas nas suas necessidades. É claro que essa personalização tu tem que fazer por padrão. Ela já vem com padrão, você pode personalizar. Por exemplo, já tive uma situação em que a gente queria fazer uma noite de jogos na nossa faculdade, e a gente precisou fazer umas alterações no firewall para liberar algumas portas para a gente rodar os jogos naquela noite específica, depois para rodar o padrão. Depois a gente volta as configurações de firewall padrão. É uma segurança essencial, né? Fundamental para proteger servidores de computadores conectados à internet contra ataques. Se fosse tudo liberado, você imagina o caos que ia ser, como que ia ser chato a navegação na internet, porque você ia navegar por uns 10 minutos, já teria uns 30 ataques diferentes. É por isso que a gente tem firewall, não só o firewall, a gente tem vários outros mecanismos de defesa. E dependendo do seu navegador, você ainda tem mais mecanismos de defesa, como eu já falei lá na aula 4. Mas é um dos mais importantes. A gente tem a questão do firewall. Falando do firewall, a gente tem o FW, que seria um Uncomplicated Firewall, que seria um firewall não complicado, né? Uma barreira de fogo não complicado, descomplicado. É uma interface amigável para gerenciar as mesas IPs, o firewall padrão do Linux. Perfeito para iniciantes, que é o nosso caso, assim. Para ativar o FW, a gente tem o comando sudo, o FW enable, sudo de novo, em teoria o seu usuário que você está normal no administrador, mas o sudo muda para o administrador. Você coloca só a senha. A gente tem o verificar status, que é sudo fw status, e adicionar regra sudo o fw allow22. A gente vai estar na aula prática entrando em mais detalhes, mas isso é mais só para introdução. Configurando as regras no UFW, a gente tem, como a gente já falou, o allow22 /TCP, que libera o acesso via remoto a SSH, porta 22, né? No caso que a gente está falando é allow22.
Permitir servidor web, a gente libera o HTTP 80 e o HTTPS 443 para os sites. Lembrando que a gente não vai liberar geral, é por isso que a gente está sendo bem específico, nesse caso 92, 80, 443. E para bloquear uma porta, a gente sudo o UFW, que vai ser o padrão, né, da gente até o momento. O denied não permitir. No caso, a gente está não permitindo a porta 3306, que bloqueia o acesso externo a uma SQL porta 3306. E a gente pode deletar a regra sudo UFW delete allow 80, que vai deletar essa regra específica quando não forem mais necessárias. Né? Como eu já falei daquele exemplo que a gente queria liberar só por uma noite específica de jogos, para depois voltar ao estado normal. Isso é um exemplo. Recapitulando a rede Linux, a gente tem os fundamentos, que é a IP máscara, gateway, DNS, são a base da nossa comunicação de rede. É claro que é uma base, eu estou falando uma base muito simples, mas é só para pegar o básico. Ferramentas, a gente tem a IP, que mostra a interface, netstat, muito comum em segurança de auditoria de sistemas. A gente tem diagnósticos, certo? Então é sempre bom monitorar como está o seu ping, como está a sua latência, como está a sua perda de pacotes. Segurança, a gente tem um FW que simplifica esse gerenciamento de portas no firewall. Então agora você já tem uma noção básica de algumas coisas, como funciona algumas coisas. E depois a gente prossegue para a aula prática para treinar mais, certo? Aqui a gente tem uma noção básica dos conteúdos, mas para fixar, para aprender, para ir além, a gente precisa praticar. Foi isso, certinho? Então eu vejo vocês na aula prática de redes no Linux.